Começar pelos fins. A nova questão comunista. Lucienne Sèvres. 3.03. Centralismo autocrático. O exemplo do PCF. Será que se tem agora noção da espessura de falsidades em que estava enredado o 28º Congresso do PCF em 1994, com o seu projeto de dar vida a um partido comunista de novo tipo, a partir do momento em que, sem um prévio aprofundamento teórico nem uma prévia investigação histórica, pretendia para tal superar o centralismo democrático? Aliás, onde é que se ia buscar que esse era efetivamente o modo de organização do PCF? Muito simplesmente, à mistificação ideológica mantida pelo partido sobre si próprio. Sempre o dissemos. Ora, não somente não é de crer que se possa acabar com o stalinismo desfazendo-se simplesmente dos princípios organizacionais do leninismo, o que, aliás, como veremos, o 28º Congresso ficou muito longe de fazer, mas, além disso, o regime sob o qual o partido vivia há lustres não era o centralismo democrático leniniano, era antes o seu contrário no mesmo género, o centralismo autocrático-stalinista, em que o centro é uma direção que exerce o poder sobre o partido, direção cuja configuração real não coincide, aliás, com as instâncias formais. Pode-se, por exemplo, ser membro da comissão política sem pertencer à direção efetiva, e inversamente. Este é um exemplo entre 100 outros da mentira das aparências oficiais. Não deixarão alguns de protestar. Como se pode amalgamar assim o modo de funcionamento do PCF nas últimas décadas com o stalinismo de triste memória? E se precisar que arrumar o primeiro na rúbrica do centralismo autocrático não é, claro está, a mesma coisa que imputar-lhe os enormes crimes do segundo, mas tão só constatar o seu essencial parentesco com o stalinismo ordinário até ao seu último avatar, o brezhnevismo, protestarão sem dúvida ainda. Será possível silenciar assim os progressos sem par da democracia do partido desde os anos 60? Será stalinismo ordinário o facto, por exemplo, de não excluir por motivos políticos, de reeleger contestatários para o Comitê Central e até de fixar o princípio de que se pode trabalhar em conjunto apesar de desacordos duradouros? Para aqueles e aquelas que se sintam inclinados a estes protestos, permitir-nos-emos elevar um pouco o tom. Será realmente necessário lembrar quantas interpelações sem resposta, quantas reivindicações sem efeito, quantas iniciativas caluniadas, revoltas abafadas, quantos desesperos militantes e abandonos desastrosos e também, contra tudo e todos, quantas corajosas perseveranças e contestações construtivas criaram pouco a pouco o estado de espírito e depois o estado de facto em que a direção já não tinha outra escolha que não fosse aplicar a velha sabedoria, já que sou o chefe deles, lá terei que os seguir. Será sobretudo necessário dizer cruamente, quebrando a compostura, o quanto esses progressos concedidos mudaram pouco, em profundidade, as inexpugnáveis componentes autocráticas do sistema, sob uma chuva sem precedentes de fórmulas demagógicas. O Congresso é soberano. Quantos alibis para abusos de poder terá coberto este aforismo de uma exemplar ambiguidade? Sendo prescritivo, será ele só por isso descritivo? A realidade gritante é que mesmo até ao começo dos anos 90, os congressos do PCF foram de uma ponta à outra regulados pela direção humoristicamente chamada cessante, sob formas cada vez mais engenhosas para enganar o inogéneo e defender-se da crítica. Esta fez neles perdurar todos os traços constitutivos do centralismo autocrático: escolha controlada dos delegados, pilotagem vigilante da discussão, arte de escamotear o que incomoda, pré-determinação das conclusões políticas, controlo da composição dos organismos estatutários. Participei em 15 dos cerca de 30 congressos que o PCF realizou desde 1920 e em toda a espécie de comissões, desde a da tribuna de discussão até à das candidaturas. Sei do que falo. Para nestas condições ousar falar de Congresso soberano é realmente necessário ser feito de outra massa, na imortal expressão de Stalin. Os aderentes senhores do seu partido. Esta outra fórmula, muito utilizada na época em que a direção fazia a guerra aos contestatários de 1984, não é menos audaz. Senhores do partido, nem mesmo para o Congresso podiam conhecer os seus efetivos reais, sobre os quais foram alegremente enganados. Segredo de direção. É aqui que tudo se decide. Ouvi várias vezes o secretário-geral fazer em tom compenetrado esta afirmação solene aos novos membros na primeira sessão do Comitê Central depois do Congresso. Tema de grande efeito, ouvia-se voar uma mosca, mas esse comitê, que na época se chamava ainda Central, nem sequer tinha o direito de discutir a organização daquilo a que se ousa chamar o seu trabalho de direção, nem mais nem menos do que a decisiva divisão da atividade em setores e a designação dos responsáveis destes.
Mais do que uma vez me levantei contra este fabuloso erro, sem o menor sucesso. Ouvi também o primeiro dirigente repetir, perante o Comitê Central, num silêncio sui generis, que em qualquer das suas sessões este podia sem problemas decidir mudar de secretário-geral, asserção estatutariamente incontestável. Conservou a função durante quase um quarto de século e, sendo as circunstâncias o que eram, deixou-a quando ele próprio o decidiu, designando ao mesmo tempo in petto o seu sucessor, como explicou Roberto Hu. Centralismo democrático, a sério, sempre o dissemos. Faço parte dos que demoraram muitíssimo tempo a compreender. E sei porquê. O centralismo autocrático tem por essência uma dupla face. Funciona tanto quanto possível na base da convicção comunista, espécie particularmente robusta de convicção, e colhe assim o benefício de uma confiança quase ilimitada e dada de olhos fechados. Representa então bastante bem, para os distraídos, a peça do centralismo democrático. Mas para quem ataca a direção no seu poder, tudo muda. Ele funciona então na base da repressão, que tem muitas formas ocultas e pouco espalhafatosas, aquém do caso político de grande espetáculo. Como as numerosas batalhas que travei até 1984 não incomodavam realmente o poder supremo, tive mais do que uma derrota antes dessa data, mas sem nunca chegar a ser catalogado como suspeito e ainda menos como traidor à causa, continuando farisaicamente a pensar que tinha que o ser um pouco para merecer os rigores do alto, segundo o anexo 2. Só se descobre o que realmente é o centralismo autocrático quando o enfrentamos nós próprios. Só se conhece o tigre entrando no seu covil, dizia Mao, ou pelo menos encostando-o à parede. A minha intervenção no Comitê Central, em junho de 1984, segundo o anexo 3, exprimia a minha nascente convicção de que havia que repensar tudo em relação ao modo de organização e de vida do partido. «Vem ver-me», disse-me Jorge Marchais no fim da sessão. Filo no início de setembro. Quando lhe explicava calmamente a necessidade, na minha opinião, de democraticamente confiar muito mais nos comunistas, ele atalhou. És há demasiado tempo um responsável para acreditares que alguma vez uma boa ideia possa vir da base. Podes dizer-me quando é que a espontaneidade nos levou a fazer um progresso? Todos os passos em frente que demos foi preciso decidi-los de cima. A ditadura do proletariado, se nós não tivéssemos posto o problema, quem teria dito, é preciso abandoná-la? A incorrupção siderou-me. Vim depois a verificar que era a mais banal das evidências para outros membros da direção, não para todos, mas para mim marcou-me. Foi por isso que desde logo anotei com exatidão os termos. Tinha entrado no gabinete do secretário-geral como contestatário hesitante, saí de lá, nesse 3 de setembro de 1984, como inimigo irredutível daquilo que ainda não conseguia identificar pela sua designação correta, centralismo autocrático. Precisaria de páginas e páginas para explicitar tudo o que aquela frase contém em si, a começar pela utilização sem problemas de uma linguagem dúplice, porque, por outro lado, na mesma época nunca se perdia uma oportunidade de lisonjear a base, centralismo democrático, a quanto o brigas. Contudo, mais do que quaisquer outras, duas coisas me chocarão desde logo. A primeira é o caráter performativo, como dizem os linguistas, de uma afirmação deste género. Pela simples razão de ser considerada verdadeira em teoria, tende a tornar-se-lo na prática, pelo que tem algo de irrefutável. Com efeito, na medida em que se toma como princípio a incompetência do comunista de base, seria uma evidente perda de tempo fornecer-lhe uma informação de alto nível, permitir-lhe adquirir a experiência de direção, consultá-lo seriamente sobre questões estratégicas, esforços permanentes que só eles poderiam fazer dele um autêntico dono do seu partido. Ninguém se preocupa, pois, com isso. Subinformado, subexperiente, subvalorizado, o militante de base deixa, como é óbvio, o privilégio do pensamento estratégico para a alta direção. E esta, de consciência tranquila, conclui que nunca uma boa ideia vem da base, sobranceria de dirigente, como Lenin não hesitava a dizer. E, contudo, não terão muitas vezes esses simples militantes, tão desprovidos de meios, visto mais cedo e mais corretamente do que os altos responsáveis em questões essenciais? Quem salvou a honra do partido no outono de 1940, desencadeando a luta contra o ocupante hitleriano, enquanto a direção seguia ainda as orientações aberrantes da Internacional? Quem se ergueu no momento certo contra o desastroso balanço globalmente positivo do socialismo real ou os elogios hiperbólicos feitos ao governo Marroá, quando a direção teria feito muito bem em ouvir um pouco melhor a base e, em 1984, precisamente, mais ainda do que nunca? Por não o fazer, acontece esta coisa incrível. A vanguarda acaba por se atrasar em relação ao movimento da sociedade e a cúpula em relação à sua própria base. Ao mesmo tempo, impressionava-me o tom de total convicção com que Jorge Marchais me tinha falado.
Era evidente que aquilo que abruptamente ele me tinha dito decorria de uma cultura de direção tão segura de si mesma que a acusação de linguagem dúplice nem sequer podia incomodar. Esta cultura dizia à boca pequena: a responsabilidade de dirigir o combate de classe é coisa demasiado séria para ser posta em quaisquer mãos. Deixe-se que assumam os pequeníssimo número dos que o podem fazer. Esta é a única democracia que vale a pena. O resto são palermices. Esta indefectível convicção do alto dirigente de ver claro e de tomar conta das coisas pelos outros é um traço fulcral do centralismo autocrático, levado ao extremo patológico em Stalin, como bem o notava o relatório Khrushchev em 1956. Daí decorrem, aliás, muitas das suas formas, a começar pela tão frequente inamovibilidade do secretário-geral. Atribuir-lhe baixos motivos seria nada compreender. A sua razão é, pelo contrário, a mais elevada possível. É o interesse superior do partido que o obriga a continuar, sendo a sua angústia que depois dele se ponha ao serviço da defesa desse interesse menos firmeza e mais experiência.